Provavelmente você sabe que no mundo dos animes, a grande maioria dos protagonistas mais famosos têm pais extremamente poderosos. Porém, no caso do Mesh, o pai adotivo dele, o Regro, é bastante fraco. Mas quando o assunto é o seu verdadeiro pai, o Inocente Zero, o padrão se repete em relação aos outros animes. Só que tem uma grande diferença. Ele é simplesmente o maior vilão da obra e um dos magos mais poderosos que já existiram. E nesse vídeo você descobrirá tudo o que precisa saber sobre Inocente Zero, seja sua origem, objetivo, poderes e enfim, absolutamente tudo. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos de Mushow. E você que já é um mano do Zé, deixa o like para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas, para que assim a nossa comunidade cresça ainda mais. E vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, como eu já falei anteriormente, Inocente Zero é o principal vilão de Mushow e como todo vilão que se preze, ele tem a sua própria organização, que por sinal possui o seu próprio nome, Inocente Zero, algo que enfatiza não apenas a personalidade egocêntrica dele, mas também uma clara referência ao personagem que provavelmente foi inspiração para o vilão, o Voldemort de Harry Potter. Só que no caso dele, o seu codinome foi até mesmo zoado por Mesh, por ser muito infantil, se você foi zoado pelo Mesh de ser infantil, talvez devesse rever o seu nome artístico, mas enfim. A curiosidade aqui é que assim como Voldemort, Inocente Zero possui um nome verdadeiro que foi revelado no fanbook oficial da obra e ele se chama Cyril Marcus. Era melhor realmente ter continuado com o nome original, porém como sabemos sua personalidade é egocêntrica e narcisista, isso faz ele acreditar que a partir do seu nascimento, seja qual tipo de vida for, é cada um por si, o que fez ele buscar poder incansavelmente, ao ponto de desejar absorver Mesh para se tornar o ser humano perfeito, porque, segundo ele, teria o maior poder mágico da humanidade combinado com a maior capacidade física do mundo e fará o que for preciso para alcançar seu objetivo, não importa quantas vidas sejam perdidas no caminho. Um comportamento tão distorcido que torna até irônico ele se considerar mais humano do que qualquer outra pessoa, algo ainda mais reforçado quando ele se acha um deus durante um ponto importante da obra, e eu falarei melhor sobre isso mais à frente no vídeo. No passado, Inocente Zero foi aluno daquele que foi considerado por muito tempo o mago mais forte da história, o primeiro visionário divino, Adam Jobs, junto com Wahlberg e Meliador, fizeram parte da casa Lang na escola Easton, mas ao longo dos anos ele sucumbiu à sua própria ganância, se tornou Lorde das Trevas e criou seus 6 filhos, o Doom, o Fame, o Epidem, o Delisaster, o Domina e o Mesh, com o intuito de criar um coração imortal a partir dos corações de 6 parentes legítimos, que seriam os receptáculos dos seus corações. Tudo isso para que ele pudesse atingir o seu objetivo principal, viver eternamente com um corpo bonito e poderoso. E assim como o seu amigo Wahlberg e Meliador, Inocente Zero é um dos magos mais antigos que existem e deveria ter uma aparência de velho, porém devido à sua obsessão por poder, conseguiu uma forma não revelada até os dias de hoje de mudar sua aparência ao longo dos anos e eventualmente chegou na forma que foi mostrada na sua batalha contra o Dumbledore da Shopee, uma espécie de humanoide sem rosto que provavelmente deveria ser uma referência ao Voldemort também, mas que honestamente me fez lembrar demais do Slenderman. Agora, se você acompanha meus vídeos, sabe que geralmente não falo tanto sobre a aparência dos personagens em vídeos assim, porém nesse caso, eu preciso citar porque é extremamente importante. Em fato, ele muda sua aparência pela primeira vez durante sua batalha contra o Wahlberg e assume que parece ser sua forma no auge da juventude, para provavelmente afetar o seu inimigo emocionalmente, o que deixa o Wahlberg chocado. Inocente Zero tem a aparência de um homem bonito com longos cabelos brancos prateados, olhos vermelhos e 2 marcas de seta sobre o olho esquerdo, lembrando o ponteiro de hora e minutos de um relógio. Além disso, ele possui mais 2 formas durante a obra, mas irei falar sobre elas em detalhes mais à frente no vídeo, porque falando de poder, mesmo para um Triple Liner, um mago que atingiu teoricamente o poder máximo que um mago pode chegar por possuir 3 linhas no rosto, Inocente Zero possui uma quantidade verdadeiramente monstruosa de poder mágico, ao ponto de Wahlberg afirmar que não é exagero chamar ele de usuário de magia mais forte, o que eu concordo plenamente. E ainda digo que ele foi capaz de superar seu mestre em termos de poder, e é de fato o mago mais forte da obra, já que, bom, o Mesh tecnicamente não é um mago, né? Mas enfim, Inocente Zero é capaz de usar feitiços comuns, como levitação facilmente, e devido à sua verdadeira natureza, suas linhas não são visíveis, e só aparecem quando ele ativa a verdadeira forma da sua varinha, ou muda sua aparência para torná-las visíveis. Além disso, durante o arco de seleção final para o Visionário Divino, ele foi capaz de usar uma forma de magma infundido com o poder da escuridão, provavelmente
provavelmente através da magia da escuridão que ele roubou do Adam Jobs, o que vai me fazer levantar o questionamento: será que ele foi capaz de fundir uma magia pessoal com um feitiço comum? Ou será que ainda foi capaz de fundir com alguma magia pessoal de outro mago que ele roubou sem sabermos? O que vocês acham? Na minha opinião, não acharia impossível, devido ao nível absurdo que ele chegou, mas é algo que provavelmente não queremos saber. Porém, voltando ao foco do vídeo e aproveitando a deixa, Innocent Zero foi capaz de roubar a magia de outras pessoas, como a Darkness, do Adam Jobs, e a Spaces, do Wallbag Baigan. E para roubar a magia, ele aponta sua varinha para o seu alvo e os envolve em energia escura. No entanto, seu corpo incompleto é incapaz de conter adequadamente todo o poder mágico que ele roubou, o que é até curioso, porque mesmo assim, quando ele fez uso da magia do espaço, ela pareceu muito mais poderosa do que quando foi usada pelo dono original. E por falar na sua varinha, Innocent Zero usou duas ao longo da obra: a sua varinha original e a varinha dos começos. A varinha original do vilão, que é para ser uma extensão do seu corpo para ajudá-lo a liberar todo o seu poder mágico, se assemelha ao de um ponteiro de relógio que remete à temática do poder principal dele, o tempo. Porém, ela foi esmagada em pedaços durante sua batalha final com Mesh. E a varinha dos começos, que é claramente uma referência à varinha das varinhas de Harry Potter, é uma varinha excepcionalmente poderosa. E Innocent Zero é capaz de lançar magia altamente destrutiva com ela, como invocar muitos orbes escuros que aparentemente eram capazes de dominar Rio Grants, outro visionário divino, com relativa facilidade. E como eu já falei anteriormente, Innocent Zero foi capaz de não apenas usar sua magia pessoal, a magia do tempo, mas também a magia da escuridão e também a magia do espaço. E iremos detalhar todas agora. Magia do espaço, ou Spaces, como é chamado. Essa é uma magia que permite Innocent Zero deformar o espaço de várias formas, ao ponto de ser capaz de teletransportar ele mesmo e seus alvos para diferentes lugares e dividir espacialmente pessoas vivas sem matá-las. E assim ele pôde usar vários feitiços. O primeiro foi o Spaces Bout, onde o Innocent Zero corta espaço com a sua varinha, e notavelmente a versão dele desse feitiço parece ser muito mais forte do que a de Wallbag, assemelhando-se ao feitiço chamado Sacrifício de Espaços, que é mais forte que o Spaces Bout. Porém, o Innocent Zero não mostrou o uso desse outro feitiço. A sua invocação é o Uranus, o deus do céu, e transforma a sua varinha em um cajado com uma esfera misteriosa cercada por 4 pregos que o permite controlar individualmente as unhas de Urano para deformar o espaço de diferentes direções ao mesmo tempo. E assim como em sua invocação original, ao invocar Uranus, a magia de Innocent Zero se torna muito mais poderosa. E a partir dessa invocação, ele pode usar a sua magia mais poderosa de espaços, a Spaces Thirds Uranus Inclination, que cria uma entidade gigante com a capacidade de apagar tudo dentro de um espaço que está. E essa Third é tão poderosa e continua a existir mesmo que o usuário seja fatalmente ferido ou até mesmo morto, porque é alimentada pelo poder mágico que o usuário derramou nela no momento em que foi criada. Mas claro, se o Innocent Zero teve a capacidade de usar esses feitiços, é muito provável que também ele pudesse usar o Sacrifício de Espaços, que usa as unhas de Uranus para cortar uma enorme quantidade de espaço na forma de um quadrado, o que vai nos fazer chegar na magia da escuridão, ou Darkness, que é uma magia que permite Innocent Zero criar e atacar seus alvos com a escuridão, e tudo que a escuridão atinge é efetivamente apagado da existência. E assim ele também pode usar essa magia para criar uma barreira de escuridão ao seu redor e infundir outras coisas com o poder da escuridão, como a magia do magma que eu comentei anteriormente. Depois de adquirir a varinha dos começos, Innocent Zero se tornou capaz de lançar grandes massas de escuridão que podem destruir cidades inteiras ou ainda moldá-la em um chicote, por exemplo, algo que tomou uma proporção ainda maior durante o eclipse no final da obra, que torna essa magia ainda mais poderosa. E os seus feitiços com a Darkness são os seguintes: a Darkness Basket, ou Cesta da Escuridão, onde depois de invocar uma entidade Eldritch, Innocent Zero permite que ela despeje uma nuvem de escuridão de uma cesta, assim como vimos ele usar em sua batalha contra a Domina, e a nuvem se move diretamente para o seu inimigo designado, que apaga qualquer coisa que atinge da existência. O segundo feitiço é a Serpente das Trevas, onde Innocent Zero invoca uma aparição semelhante a uma cobra feita de escuridão e a lança contra seu oponente, que também pode ser usada em sua versão mais poderosa, a dupla Serpente das Trevas, mas que ele não usou em nenhum momento. O terceiro feitiço que ele usou foi o Darkness Disaster, ou Desastre Negro, que ele pôde usar depois de alcançar sua forma perfeita. E Innocent Zero, usando a varinha dos começos, cria uma enorme esfera de escuridão e a lança em seu alvo. Porém, nesse caso, ela teria poder suficiente para nivelar uma cidade. A sua invocação é o Lúcifer, o deus das trevas, que provavelmente também era a mesma do Adam Jobs. Assim, sua varinha se transforma em um cajado longo e de cor escura, com um design que lembra muito a entidade Eldritch e tem globos oculares na ponta. A sua Third
Third é o Darkness Third, Divine Punishment, ou Punição Divina, que convoca uma entidade gigante de 6 braços que formam uma esfera colossal de escuridão acima dela, e o feitiço é supostamente poderoso o suficiente para destruir ou apagar o mundo inteiro. Além disso, assim como na magia do espaço, existem outros feitiços que ele poderia usar, mas que por algum motivo não fez uso, e são os seguintes: o Dark Impact, que dispara um feixe de escuridão extremamente poderoso com a varinha que apaga as coisas de existência, Dark Impact Absol, que é uma versão mais forte do Dark Impact, que dispara vários feixes de escuridão extremamente poderosos, e o Dark Tremendous, que de acordo com o Necromancy, que estava controlando Adam Jobs durante a batalha de Innocent Zero vs Wallbag, é a magia negra em seu nível máximo e dispara uma explosão muito grande de escuridão em um alvo. Porém, eu acredito que ele estava exagerando, já que, como vimos, existem vários feitiços mais poderosos do que esse que podem ser usados com a magia da escuridão. E assim chegamos finalmente na magia do tempo, ou a Times, que é a magia pessoal do Innocent Zero, e essa magia permite que ele manipule o tempo de várias maneiras. Ele pode acelerar, desacelerar e até mesmo é capaz de parar o tempo para aqueles ao seu redor, permitindo que apenas ele e algumas pessoas selecionadas se movam livremente, como vimos acontecer no final do arco do exame para o visionário divino da escola Easton. E o mais impressionante é que o Innocent Zero pode até reverter o tempo e anular ações tomadas, como por exemplo feitiços Thirds, que são conhecidos como o pináculo de poder do mundo mágico. Além disso, Innocent Zero é capaz de cobrir todo o seu corpo com a sua magia do tempo, envelhecendo qualquer ser vivo que o toque por 100 anos, e durante toda a obra, os únicos capazes de fazer algo contra a magia do tempo foram o Wallbag e o Mesh, o que faz dessa magia definitivamente a magia mais poderosa da história de Mushoku, já que é extremamente difícil lutar contra o próprio tempo, e apesar do seu poder, ela não é invencível, pois não consegue envelhecer certos metais como o ferro, e os efeitos do seu envelhecimento podem ser curados, como mostrado quando o Wallbag ou o próprio Mesh, que tiveram partes de seus corpos envelhecidas, recuperando suas partes da forma original. E os feitiços de Innocent Zero para essa magia são os seguintes: o Times Unmove, o movimento removido, que permite o Innocent Zero interromper o tempo em torno dele. No entanto, o feitiço pode ser negado por magos poderosos, como o Wallbag. O segundo é o Times Code, onde o Innocent Zero aparentemente diminui o tempo em torno do seu alvo específico, como por exemplo a magia do Wallbag. E o Wallbag tá aparecendo muito nesse vídeo, né? É praticamente um vídeo dele também. Mas enfim, continuando, o terceiro feitiço é o Times Rewound, que acelera o tempo em torno de um alvo específico, como por exemplo o braço esquerdo do Wallbag, que foi envelhecido ao ponto de ficar podre e inutilizável. O quarto feitiço é o Time Snakes, onde o Innocent Zero cria e controla várias cobras gigantes imbuídas da sua magia do tempo, que envelhece qualquer matéria viva que as toca por 100 anos. O quinto feitiço é o Times Deal, que foi usado na batalha contra a Domina, e Innocent Zero cria um ponteiro de relógio escuro que corta qualquer coisa dentro de um raio de 360 graus. O sexto feitiço é o Times Rate, que diminui o tempo em torno de um alvo específico e diminui a passagem do tempo de um alvo em 1/100º. O sétimo feitiço é o Time Stop, que é muito semelhante ao Times Unmove, e Innocent Zero para o tempo ao seu redor, porém leva um período menor de tempo para que ele faça efeito. E aqui eu preciso acrescentar que eu acredito muito que essa velocidade de ação do feitiço se deve porque ele estava na sua forma mais poderosa. Eu irei explicar um pouco melhor mais à frente no vídeo. O próximo feitiço é o Times the Living Dead, um feitiço proibido que restaura a vida a partir de um fragmento de carne, efetivamente revivendo o corpo de uma pessoa falecida que também tem todo o seu poder mágico restaurado. No entanto, não traz de volta a mente do ressuscitado, e foi assim que ele conseguiu trazer Adam Jobs de volta à vida para batalhar contra o seu velho amigo. A sua invocação é o Cronos, o deus do tempo, que transforma sua varinha em um cajado com um relógio cercado por lâminas na ponta, e Cronos permite que Innocent Zero crie ponteiros de relógio para atacar seus alvos enquanto congela o tempo ao redor deles. Ao invocar Cronos, assim como nas outras invocações, a magia do Innocent Zero também se torna muito mais poderosa. Porém, ele tem alguma coisa diferente, porque ele pode usar duas Thirds, enquanto a maioria dos magos mostraram apenas uma Third. No seu caso, a primeira Third que ele mostrou foi a Times Third, Times Rewind, ou retroceda o tempo, e assim ele convoca um relógio gigante que rebobina o tempo, e com essa magia foi capaz de derrotar o Wallbag e Meliadol, colocando-se em uma posição mais favorável durante suas lutas ou desfazendo completamente a magia do seu oponente. Por fim, tem a Times Thirds Return Force, ou força de retorno, que assim como o nome indica, ele retorna o tempo dos alvos selecionados sem interromper o fluxo do tempo em si, efetivamente revivendo-os ou curando-os. Mas se você tá achando que depois de tudo isso ele não poderia ficar ainda mais roubado, eu preciso te lembrar das duas transformações dele que aumentam em muito o seu poder, e vamos juntos desvendar cada detalhe delas agora. A primeira forma é a forma demoníaca, onde Innocent Zero assume essa forma depois de absorver os corações artificiais que ele deu aos seus filhos, Doom, Fame, Epidem e Domina, durante o eclipse. E esses corações davam a cada um deles a capacidade de se regenerar de ferimentos insanos, como ter a cabeça cortada, por exemplo. Por causa
causa disso, eles não poderiam ser mortos por meios convencionais, desde que tivessem poder mágico suficiente que não se esgota devido a uma dose de sangue poderosa do próprio Inocente Zero. Ou seja, essa forma dá a ele, teoricamente, uma regeneração 5 vezes maior que a dos seus filhos, e isso foi mostrado quando ele regenerou instantaneamente um corte recebido de Mesh. E nessa forma, ele tem 2 asas de penas pretas, chifres e uma auréola flutuando acima da sua cabeça. Seus membros estão cobertos de pelo de cor escura e os corações absorvidos são representados por 5 olhos em seu peito, como se representasse realmente um anjo caído. Suas habilidades físicas alcançam um outro patamar e ele se torna rápido e forte o suficiente para superar Mesh e arrancar seu coração do seu tronco. E sua magia também é aprimorada e é capaz de conjurar os ponteiros do relógio de Cronos sem realmente invocá-lo, ou seja, simplesmente usando sua varinha comum. Agora, a sua forma mais poderosa é a forma perfeita que ele foi capaz de atingir depois de se ajustar ao 6º coração adquirido por Mesh, mais especificamente quando o protagonista atingiu ele e o selo de cristal presente em sua testa da forma demoníaca foi quebrada, transformando ainda mais em uma forma mais angelical ou divina. Segundo ele mesmo, nessa forma, ele alcançou a perfeição e foi nesse ponto da história que ele literalmente passou a se achar um deus, uma forma que confesso que me lembrou muito Aizen de Bleach e que também enganou as pessoas do reino mágico que quase acreditaram que ele era realmente um deus, mas na verdade ele não passava de um falso deus que tomou uma surra bem dada do Mesh, porque claro, só se garante na magia quem não se garante no soco. Apesar disso, nenhum outro personagem da obra sequer chegaria próximo do seu nível de poder. Nessa forma, o poder mágico de Inocente Zero aumenta a tal ponto que as magias mais poderosas parecem ser um simples feitiço para ele, e mesmo se sua varinha quebrar, não seria problema algum, porque ele agora é capaz de criar uma nova a partir da palma da sua mão, um vilão que se tornou capaz de destruir o mundo e que certamente faria uma baguncinha em vários outros animes conhecidos por aí, hein? Mas enfim, galera, isso é basicamente tudo que eu consegui condensar de informações sobre Inocente Zero para vocês, o pai do Mesh. O que acharam dele? Acha que ele daria trabalho dentro de outros animes? Me conta aí nos comentários, porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou.